E aí, galera, tudo bem? Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer estar fazendo essa entrevista aqui, né, respondendo essas perguntas. E demorei um pouquinho para fazê-las, para respondê-las, porque, bom, eu tô um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu tô tendo que priorizar as coisas mais urgentes, né? Tem show aí em breve com o Angra, tem gravação do meu CD solo, gravação do CD do Almar, fora a rotina normal do dia a dia. Então, algumas coisas estão demorando um pouco mais do que eu previa para que eu consiga entregá-las. Mas, de qualquer forma, estamos aqui e vamos começar então, né? Desculpa. Bom, a primeira pergunta é, né? Com quantos anos você começou a tocar? O que te influenciou? E quando você percebeu que podia viver de música? Cara, eu comecei com, acho que, entre 12 e 13 anos, acho. Né? Eu tenho claro para mim que houve duas grandes influências para que eu começasse a tocar. Uma foi o Rock in Rio, né, que em 85 eu tinha 10 anos, lembro de flashes, assim, de ter assistido uma coisa ou outra na TV, de ter me chamado a atenção, porque essa coisa do metal no Brasil era nova, né, e tal. Mas eu achei interessante, aquilo ficou guardado, né, na minha memória. E depois teve Rock in Rio 2, que aí sim eu já estava maior um pouco, né, já tinha até uma guitarra e tal, que também foi bastante marcante para mim. E outra coisa era que nessa época, nos meus 12, 13 anos de idade, o rock do Brasil, o rock nacional, estava em alta, né? Então todo mundo curtia Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial e mais um monte de outras bandas, né? Muitas delas inclusive daqui de Brasília. Então era bem comum em Brasília as pessoas quererem ter uma banda. E eu tinha alguns amigos com quem eu andava que resolveram formar uma banda e assim, daquele jeito, né? Ninguém tocava nada ainda. Vamos fazer uma banda? Vamos. Ah, então eu sou baterista. Não, pô, eu queria ser o baterista. Então tá, então eu vou ser o baixista, né? Aquela coisa bem de menino mesmo e tal. E acabamos montando essa banda. E que eu saiba, da galera dessa época aí, quem acabou ficando como músico profissional mesmo, vivendo disso, sou eu. E o Saulo Vasconcelos, que é um grande cantor aí, né? Acho que talvez o maior nome, se não o maior, um dos maiores nomes do teatro nacional, do teatro musical nacional. Fez todos os papéis importantes já, e todos esses Fantasma da Ópera, a Bela e a Fera, Os Miseráveis, fez a porra toda. E já trabalhou fora do país com isso também, só que ele era batera da banda, né? E se descobriu depois um grande cantor e tá até hoje aí botando pra quebrar, né? Eu tenho muito orgulho e muito carinho nessa parte da história, porque eu acho super interessante ele ter seguido esse caminho, né? E quando eu percebi que eu podia viver de música, eu não percebi isso. Na verdade, eu fiz uma escolha. Na verdade, aos 16 anos de idade, eu decidi, na verdade, que queria ser músico, que ia viver de música, que ia fazer de tudo para realizar esse sonho, né, de viver de música. Claro que eu não tinha naquela época ideia do quão difícil ou quão fácil isso ia ser. Graças a Deus tomei essa decisão, isso me faz muito feliz, porque eu amo o que eu faço e tenho muita certeza e muita convicção de que fiz a escolha certa. Vamos para a segunda pergunta, então. Para aqueles que não conhecem sua carreira, quais trabalhos dos quais você já participou? Nossa, cara, eu vou fazer um resumo, né? Um resumão, assim, porque, na verdade, nesse começo, quando eu decidi ser músico, eu toquei como sideman com um monte de cantor de variados estilos, toquei em banda de baile, toquei todos os estilos de música que você todos é um pouco abrangente demais, mas diversos estilos de música, né? Eu me via como um trabalhador que precisava ser versátil e agarrar as oportunidades que pudessem me gerar condições para que eu continuasse comprando meus equipamentos, estudando as coisas que eu queria estudar, etc e tal. Então eu toquei em várias bandas na época de diversos estilos, né? Até que formei o Cálice, que foi uma banda que a gente lançou um CD chamado The Journey há aproximadamente uns 15 anos, acredito eu, e depois o Inside Your Head, né? Inclusive nessa banda o cantor é o Alírio Neto e a gente fez muita coisa legal. A gente abriu o show do Guns N' Roses, abriu o show do Symphony X, do Dream Theater, do Iron Maiden.
Fizemos vários festivais gigantes, Porão do Rock 2 vezes, BMF, que foi um festival que a gente tocou no mesmo dia que Live, Alanis Morissette. Então, assim, fizemos muitas coisas bacanas com essa banda. Acho que tem um pouco a ver até, né? Toquei muitas vezes com essa banda e com o Angra, né? Digamos assim, o show aqui em Brasília, Angra e Cálice, né? Lógico, o show, digamos assim, do Angra, que o Cálice tocava, era uma das bandas que tocava antes, ou fazia abertura, alguma coisa assim. E nisso, isso foi uma das coisas que na época, acho que me aproximou um pouco dos caras e tal, e você vê, né, isso tem mais de 15 anos, em 15 anos, sei lá, e a gente nunca imaginou que num futuro não muito distante, né, as coisas iam acabar acontecendo como aconteceram. Então, tem o Cálice, o 010 é uma banda que eu tenho também há muitos anos aqui, deve ter 15 a 20 anos também, que é uma banda de cover. Já gravamos um disco autoral também, mas acabou que a nossa intenção acabou focando em tocar pop rock, nacional e internacional. A gente tem um contrato fixo há 10 anos na mesma casa, todos os sábados, então se eu não estou viajando, eu estou tocando aqui, nessa casa, chamada UK Music Hall, fica na 411 Sul. E a gente faz muita festa, faz tudo, casamento, sei lá, velório de cachorro, enterro de sogra, o que estiverem contratando aí a gente está fazendo, né? A banda é muito boa, assim, tem músicos profissionais, todos são músicos profissionais, que a modéstia me permita dizer, todo mundo toca super bem, o cantor canta super bem, o André. Então é uma banda que tem um nível musical muito bom, muito alto, com um repertório que eu considero bem escolhido, né? Além disso tem o Heavy Pop, que é uma banda que agora, né, digamos assim, é um pedacinho do Angra ali, né, eu, o Bruno Valverde e o Felipe Andreoli, o Neto no vocal, né, eles me convidaram bem antes de rolar esse convite pro Angra. A gente acabou, já fizemos alguns shows e tem um repertório que eu gosto muito também, que a gente acaba pegando músicas pop e tocando de uma maneira mais, digamos assim, pesada, né, com uma pegada mais agressiva e tal. Mas são todas músicas que a gente curte muito, então é legal de fazer também. O Almar, né, que, enfim, sou o único integrante que está desde o começo ali com o Edu, né, desde a primeira formação, a coisa foi trocando por diversos motivos, mas hoje está com uma formação super sólida, super bacana, uma galera nota 1000, um trabalho pelo qual eu tenho um imenso carinho e só tem crescido também, gosto muito das músicas. Aí tem umas outras coisas, eu faço de vez em quando com o pessoal da Funkestra, que é um trabalho de meio funk, soul, jazz, não sei explicar, né? É um jazz moderno, né? Misturado com várias outras coisas. Gravo de vez em quando com eles, né? Sou muito amigo do mentor da parada, que é o Bruno Gafanhoto, grande batera também. E mais uma pá de outras coisas que aparecem. Tô gravando meu CD solo também, meu primeiro CD solo, né, com o Thomas Lang na batera, o Felipe Andreoli vai gravar o baixo, o Bruno Vander, que é um dos caras que estava comigo no Cálice desde o começo, ele é tecladista hoje do Nat Roots, né, que é uma banda de reggae respeitadíssima no mundo inteiro, mas ele é um cara que vem do rock, do progressivo, então saca tudo de timbres diferentes, de técnica, de coisa, compasso composto, compõe super bem, é um cara de quem eu sou muito fã e sou muito amigo. Então foi legal conseguir conciliar essa agenda louca que eles têm com o Nat Roots, ele vive viajando aí, né, pelo Brasil e pelo mundo. Mas ele falou, cara, eu faço questão de fazer o seu trabalho com o maior carinho, porque as músicas são muito legais, eu gosto muito de você, então eu fiquei muito honrado, né, com as pessoas que toparam fazer esse trabalho comigo, tenho certeza que vai ficar uma paulada. Vamos lá para a terceira pergunta. Quando surgiu o convite do Angra e como foi? Você já foi chamado direto ou precisou fazer testes? Não, né, assim, cara, depois de ter substituído o Kiko em 5 ou 6 shows há uns anos atrás, de tocar com o Felipe e com o Bruno no Heavy Pop, de ter tocado com o Felipe no Almar, né, assim, os caras me conheciam bem tocando, eu sou amigo do Kiko também, a gente se conhece muito bem. Na verdade, houve uma conversa há alguns meses, na qual a banda e o Paulo me disseram que eles tinham passado uma triagem com diversos
guitarristas do Brasil e tal, e que tinha ficado entre dois, né? Que tinha uma dúvida que seria entre eu ou o Edu, né? O Edu Danui. E na época eles perguntaram se eu tinha interesse e tal. Eu falei que sim, claro que tinha interesse, né? Ah, e pouco depois, acho que um mês depois, eu recebi um e-mail confirmando que seria eu mesmo. E já começando a conversar as coisas, né? E calhou ah, do anúncio ter sido programado para acontecer no Rock in Rio, que foi maravilhoso, porque acabei tocando pela segunda vez consecutiva no festival, né? Que é um festival referência e faz toda a diferença na vida de um artista, de um músico participar de um evento dessa magnitude, né? E então não houve teste, né? Houve um convite mesmo e eu aceitei, claro. Conversei com o Edu, né? O Edu Falaschi, desde o começo, né? Desde aquela primeira reunião que eu falei com eles, olha, cara, eu preciso dizer uma coisa, eu tenho que falar pro Edu que tá acontecendo isso, porque não quero que depois ele pense que eu escondi algo, que, né, sei lá, né, essas coisas que envolvem emoções e sentimentos e bandas que a gente já foi, amigos com quem já tocou e tal, eu acho que é bom ter um cuidado, né? Então a gente tive uma conversa muito sincera com ele na época e a gente foi mantendo ele informado até mesmo para saber dos passos que a gente poderia tomar quanto ao Almar. E ele recebeu bem, né? Estamos trabalhando e a banda tá aí de vento em popa gravando CD, tá tudo certo. Vamos lá, próxima pergunta. Você teve alguma dificuldade de se adaptar ao repertório do Angra e aprender as partes do Kiko? Então, na real, eu ainda estou tirando muita coisa, né? Eu ainda não estou com o repertório todo tirado. Sempre tem uma coisinha ou outra, né? O Kiko é um cara muito versátil, muito técnico. E ele tem algumas coisas que são bem dele, né? Bem, que fica fácil para ele fazer, né? Como todo guitarrista, né? Tem a mão do cara ali, né? O jeito que o cara toca. Então tem uma coisa ou outra que às vezes eu tenho que ou adaptar ou dar uma estudadinha. Ele mesmo diz que, e eu percebo, né? Ele toca os solos muito livre, né? Muito diferente. Ele, às vezes quando tem uma melodia marcante ele faz, mas se tem ali uma coisa com arpejo, ele vai fazer um arpejo naquela parte, mas não necessariamente o arpejo que ele fez no disco, né? Acho que ele nem lembra direito do que foi feito, né? Eu filmei ele tocando um ensaio para depois ver e muita coisa diferente, então tem que fazer uma escolha, né? Se faz que nem ele faz, ou tira nota por nota pelo disco, né? Como a gente tem pouco tempo para o próximo show, eu tô focando assim nas coisas mais importantes. E aí, obviamente, né, à medida que o tempo for passando, eu vou lapidando os detalhes que de repente eu estou improvisando naquele momento, ou usando alguma outra coisa. Ou não, né? Se eu gostar também, vai acabar ficando do jeito que estou fazendo agora. Então, a verdade é essa, assim, dificuldade específica com algo específico, não. Tem várias partes que dá uma travadinha ali às vezes, a gente dá uma estudada, né, vê um outro jeito de tocar, às vezes muda a digitação, para minha mão fica mais fácil de outro jeito, né? Isso é normal. Mas sem dúvida, né? Ele é um guitarrista extremamente técnico e dá um trabalhinho, né? As músicas não são brincadeirinha de criança, né? Como você vê a entrada do Kiko no Megadeth? Essa é a pergunta 5. Cara, eu fiquei muito, muito feliz e orgulhoso por ele. Assim. O Kiko é um cara que eu acho a carreira dele impressionante, né? E única, assim. E eu sempre brinco, assim, que quando a gente acha que ele vai parar, ele consegue ir mais longe, né? E essa acho que ninguém esperava, né, na real, assim. Eu esperava, assim, que, pô, ele morando nos Estados Unidos já ao tempo que mora, e sendo o guitarrista que e a pessoa que né, super comprometida com o trabalho e tudo, eu sabia que ele ia ter coisas por lá para fazer, como já estava acontecendo. Mas Megadeth né, simplesmente uma das 4 maiores bandas de metal do mundo aí, né? Então, foi uma surpresa e uma surpresa agradabilíssima. Assim. Acho que isso é um marco não só para ele, mas para todos nós brasileiros, principalmente os guitarristas, né? Eu fiquei
muito feliz mesmo, estou muito feliz com isso. Independente disso ter gerado essa minha entrada no Angra nesse momento, independente disso, eu já estava quando aconteceu, então é sincero mesmo. E só, pra mim, ele, o Kikão tem que cada vez voar mais alto e mais longe mesmo e botar pra quebrar. Vamos lá, pergunta 6. O que você tem a dizer dos seus novos companheiros de banda? Bom, o Felipe, cara, ele é um grande amigo meu mesmo, assim, é um irmãozão, eu sou padrinho do casamento dele, né, e tal. Um cara que eu tenho muita proximidade, né? Então ele é um grande amigo mesmo, eu tenho que falar. O Bruno eu conheci há menos tempo, mas é uma figura, além do garoto super compenetrado e dedicado ao que ele faz, é um cara com senso de humor refinado e único também, assim, ele tem um jeito dele de fazer piada que me diverte muito, gosto muito dele, né? Ah, deixa eu ver. Esses dois são os dois que eu sou mais próximo, né? O Leone eu conheci agora, me parecia um cara super legal, assim, conversamos pouco, mas gosto do jeito dele, né? E o Rafa, cara, o Rafa eu já conhecia de outros carnavais, né? Não tenho essa proximidade que eu tenho com os outros dois pelo fato de eu tocar com eles há mais tempo e tal, mas gosto muito do Rafa também, acho ele um cara muito esperto, entendeu? Muito antenado, é sempre um papo bom quando a gente conversa, né? 7. Te deixou nervoso de alguma maneira saber que estrearia no Rock in Rio? Ah, não, quando eu soube, não. Assim, o saber disso não me deixou nervoso. Na verdade, o que aconteceu foi que houve esse papo de que eu estrearia no Rock in Rio, e depois, porque eu estava indo pra turnê do Almar nos Estados Unidos, e o Angra também estava indo tocar, inclusive no mesmo festival, e depois em outros lugares, ou antes em outros lugares, não lembro a ordem. Ele acho que eles estavam compenetrados nisso e meio que deram uma sumida, assim, né? E eu comecei a me questionar se isso ia rolar mesmo. Eu pensei, cara, será que decidiram não botar outro cara ou dar um tempo com a banda? Será que eu toco ou não toco o Rock in Rio? Tipo assim, fiquei meio sem saber as respostas porque eu também focado nas coisas do Omar e eles lá. Até que, bicho, lá nos Estados Unidos ainda, eu falei, no último dia que eu tava lá, eu acho, o Felipe falou, olha, cara, tá tudo certo, Rock in Rio, é isso, isso, isso. Aí eu falei, tá, o que que eu vou tocar? Isso já era, sei lá, uma semana antes do Rock in Rio. Menos. Isso foi na segunda. Isso foi na segunda, o Rock in Rio foi no sábado, né? O que que eu vou tocar? Ele falou as músicas. Eu praticamente tirei de novo o Angels Cry. Nova Era eu já estava tocando, porque toca no Almar também. E tirei as músicas lá que seriam feitas com o Dee Snider, né? E essa semana eu fiquei meio compenetrado nisso. Então, assim, eu tava, na verdade, não nervoso, eu tava naquela ansiedade de não saber o que vai acontecer, né? Eu queria saber o que ia acontecer, na verdade. Aí, cara, eu funciono dessa maneira, assim, eu começo a ficar nervoso quando dá assim um dia antes, né? Assim, um dia, dois, você fala, cara, é amanhã. Aí bate aquela coisa, né? Mas eu, além de gostar de me preparar muito, de estudar bastante para ficar bem seguro do que eu tô fazendo, lógico, tem vezes que não tem jeito, né? Não dá tempo, mas quando eu posso, eu faço isso sempre. Eu faço uma coisa, uma técnica que é uma técnica de meditação mesmo, que pra mim funciona, né? Eu gosto de, no momento que eu tô calmo, assim, seja, por exemplo, no avião, viajando, ou antes de dormir, ou logo que eu acordo, se eu não saio logo da cama, eu faço isso. Eu gosto de fechar o olho e eu me imagino naquela situação lá, já acontecendo, né? Me imaginava no palco do Rock in Rio, com milhares de pessoas assistindo, e eu tocando com a banda, e na minha imaginação, já que sou eu que mando, né, eu tô super bem, tô tranquilo, tô acertando tudo, tô sem nenhuma pressão negativa. O público me recebe bem, o timbre de guitarra tá bonito. Na minha imaginação, a situação é a situação ideal, né? E eu repito isso na minha mente várias vezes. Isso os lutadores fazem isso também, né? Enfim, tem um monte de teorias sobre isso. Não sei qual parte é verdadeira e qual parte não é. O fato é que me ajuda a, quando eu chego lá, eu tenho a impressão que
não é a primeira vez, entendeu? Parece que eu já estive lá. E de fato estive, mas só em minha mente, né? É um pouco papo de doido, assim, parece uma coisa. Pode parecer viagem, mas pra mim funciona super bem. Eu faço isso com várias coisas na minha vida, assim. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Pergunta 8. Existe alguma previsão de quanto tempo você vai ficar no Angra? Como pretende se programar para não prejudicar as agendas Angra e Almar? Não, não existe, né? Isso é uma coisa que está em aberto. Depende muito do que vai acontecer com o Kiko lá, né? Se a turnê lá vai ser extensa ou não, se a banda lá para depois de um disco e outro ou não, quanto tempo demora isso. Ninguém sabe nada, tá tudo bem no ar e eu também. Não, não importa pra mim, não importa o que eu digo, quero dizer o seguinte: se eu fizer só o Rock in Rio já teria sido muito legal. Agora já tem outros shows marcados, eu vou fazer, vai ser muito legal também. E se tiver mais ainda, ótimo. Eu tô vivendo o presente, não tô grilado com o que vai ser lá na frente, né? Então essa previsão ela não existe. Com relação às agendas, cara, a gente vai tentar conciliar da melhor maneira possível e graças a Deus assim nenhuma das bandas tem uma turnê, uma agenda muito extensa. Às vezes tem em momentos específicos, né? Mas ninguém toca 10, 12 vezes por mês, todo mês. Banda de metal no Brasil não é essa a realidade, né? Então a gente faz o que dá pra fazer em termos de ter um tanto de bom senso e de boa vontade. Eu acredito que vai dar tudo certo. Vamos para a próxima pergunta, então. 9, penúltima pergunta. Como os companheiros de Almar receberam a notícia? Então, o Edu foi o primeiro a saber. Como ainda estava uma coisa no ar, assim, ó, talvez isso aqui role, teve uma conversa e tal. Ele falou, tá, vamos ver o que vai acontecer. Quando sacramentou, houve algumas preocupações, conversa de agenda, de como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo e tal. Mas, de maneira geral, foi tranquilo. Os outros caras, a preocupação era sempre essa também. Você não vai sair da banda não, né? Pô, você não pode sair e tal, né? Você vai falar, não, cara, não tem que sair da banda. Tô fazendo esse trabalho e tal. Mas, a princípio, não é essa a intenção, não vai acontecer. E acalmei os caras, falei, pô, você vai gravar o disco? Eu ainda falei, vou, claro. Fiz toda a pré do disco com a galera e tal. Agora, na hora de gravar, não fazer, não tem jeito, né? Então, foi super bem. Os meninos ficaram bem felizes, sabe? Assim, terminou o Rock in Rio, tinha mensagem de todos eles no meu celular, dizendo, pô, filho do caralho, parabéns, que orgulhoso e tal. Então, a gente tem uma relação muito gostosa lá, é legal, assim, a galera se gosta. De verdade, genuinamente. Vamos lá, 10ª e última pergunta, sobre o Omar. O que pode nos adiantar a respeito do novo CD de inéditas? Então, olha, quem conhece a carreira do Omar viu a diferença de um CD para o outro, né? Então a gente continuou seguindo esse caminho que vem sendo traçado de maneira natural, né? A gente fez o Fragile Quality, que não vou falar do primeiro, que o primeiro o Edu fez sem a gente, né? Que era uma coisa mais metal melódico, com uma coisa ou outra mais pesada e tal, mas nessa linha. O Motion veio assim, cara, ó, vamos fazer o que a gente está a fim de fazer, né? Não importa muito o mercado, não importa o que o fã espera, vamos fazer o que a gente está a fim de fazer. E ele foi meio nessa direção. No Unfold, veio um tanto quanto de peso e uma coisa mais pop, melodias mais pops ainda, refrãozão, esse tipo de coisa. E é um disco que eu acho muito bonito, assim, que eu acho que ele tem um equilíbrio muito legal, eu gosto muito tanto do som dele quanto das composições e tal. Então esse novo disco, pelo que a gente viu na pré, ele tá indo na direção do Unfold, assim, ele tá seguindo o curso natural do Unfold, né? Tem peso nas guitarras, mas é uma coisa moderna, uma coisa atual, a gente não tá afim de fazer uma coisa datada, uma coisa metal velho, entendeu? Não que a gente não goste, a gente gosta de ouvir, mas não tá afim de fazer isso agora, né, nesse CD. Então é basicamente isso, né? Não vou também me estender muito nisso para não estragar nenhuma surpresa que pode ter, né? Mas a gente pegou influências de bandas também que não são de metal, né? Que estão aí fazendo muito sucesso.
bandas do pop, do rock moderno, né? Do rock atual, é, colocando com relação a arranjos, né? Arranjo, harmonia, tal. Porque querendo ou não, apesar da gente amar o estilo, o metal, digamos assim, de maneira mais tradicional, ele é um pouco, poxa, vamos falar isso sem parecer que eu tô fazendo uma crítica, né? Ele é as opções de caminhos harmônicos e tal, elas se repetem muito, é muito comum isso. E então assim, a gente fica buscando uma maneira de fazer soar metal sem necessariamente usar os mesmos elementos. É colocar também os mesmos elementos, mas elementos distintos também para dar uma cara, uma personalidade mais única para a coisa. É isso, eu espero que vocês gostem. Eu tô gostando muito do CD, acho que vai ficar bem legal. Espero que vocês gostem também. Bom, então é isso. Agradeço aí mais uma vez o interesse e estou aí à disposição para qualquer pergunta. E a gente vai se falando, ok? Grande abraço. Tchau, galera.